Boa noite, boa noite, boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra de Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, venho lembrar os irmãos que Deus e Jesus são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é Jesus e é Deus. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. E Jesus, que é o 7º Espírito de Deus, ele é a palavra de Deus. Então, Deus são os 10 mandamentos. E nós, o nosso corpo, tem os 10 mandamentos estampados. Nós temos a assinatura de Deus no nosso corpo. Por exemplo, os 10 dedos dos pés simbolizam a igreja do Antigo Testamento, que guardou os 10 mandamentos. E os 10 dedos da mão simboliza a igreja do Novo Testamento, que guardou os 10 mandamentos. Então, os 10 dedos do pé e os 10 dedos da mão, cada um do pé simboliza a igreja do Antigo Testamento e os dedos da mão simboliza a igreja do Novo Testamento. Então, 10 dedos do pé, 10 dedos da mão, 20. São as duas igrejas. Cada uma guardou os 10 mandamentos. Então, quando você junta os 10 dedos do pé, os 10 dedos da mão com a sua cabeça, dá 21. 21 que forma o novilho do sacrifício, que é Jesus Cristo. Jesus, ele é o novilho do sacrifício. Porque Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado, e a doutrina dos 7 Espíritos são os 9 mandamentos. Quando você junta os 9 mandamentos com os 7 Espíritos, dá 16, que forma o leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Quando Jesus sacrificou na cruz, ele provou a sua fidelidade para nós. Ele foi fiel como um cachorro, como um cão, obedecendo até morte de cruz. Aí você junta o 16, que é o número do leão, com o número 5, que é o número do cachorro, dá 21, que forma o novilho do sacrifício. Então nós temos as duas igrejas estampadas no nosso corpo e nós temos o novilho do sacrifício estampado no nosso corpo. As duas igrejas, a primeira igreja são os 10 dedos dos pés, que simboliza a igreja do Antigo Testamento. Os 10 dedos da mão simboliza a igreja do Novo Testamento, que as duas obedeceram os 10 mandamentos. E quando você vai para a cabeça, que é a cabeça da igreja é Cristo, dá 21, que forma o novilho do sacrifício. E quando você pega as duas igrejas, que são os 10 dedos do pé, os 10 dedos da mão, dá 20. Aí quando você soma uma cabeça, 2 mãos e 2 pés, dá 5. Então 20 com 5 dá 25. 25 é o número da igreja. 25 é o número da igreja. O número 20 simboliza as duas igrejas. E o número 5 simboliza Jesus, que foi fiel morrendo na cruz para salvar a igreja. Então nós temos o número do novilho do sacrifício estampado no nosso corpo, em membros, e nós temos o número da igreja estampado no nosso corpo, em membros, que são os 10 dedos da mão, os 10 dedos do pé, 20. Com a cabeça, 21, forma o novilho do sacrifício, que é Jesus. E quando você pega uma cabeça, 2 mãos e 2 pés, dá 5. 5 com os 20 dedos, dá 25, que forma o número da igreja, que é Jesus, o número 5, sendo fiel e salvando as duas igrejas que guardou os 10 mandamentos. Entendeu, irmãos? Então nós temos Cristo estampado em nosso corpo. Portanto, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Vigiai e orar, irmão. Bom dia, a paz do Senhor. E Jesus é os 10 mandamentos.